Meu nome é Stephanie, tenho 25 anos. Vou contar sobre um incidente que aconteceu entre minha madrasta e a filha biológica dela. Desde que eu tinha 5 anos, moro com minha madrasta, Marta, de 45 anos. Minha mãe biológica era alcoólatra e muito abusiva comigo. Meu pai, cansado do comportamento dela, pediu o divórcio e exigiu minha custódia total. Infelizmente, por falta de provas concretas, o tribunal decidiu pela guarda compartilhada, o que fazia com que eu passasse a maior parte do tempo com minha mãe. Tudo mudou quando, em um episódio de negligência, minha mãe me deixou sozinha em casa e eu acabei indo até a varanda, chamando a atenção dos vizinhos. Eles acionaram os serviços de proteção à criança, e a partir desse momento, passei a morar integralmente com meu pai. No começo, foi um período difícil, mas logo ele conheceu Marta, que trabalhava como assistente do advogado dele no processo de divórcio, e pouco tempo depois começaram a namorar. Marta já era divorciada e tinha uma filha, Ana, 2 anos mais nova do que eu. Ana possuía uma condição neurológica que a deixava em uma cadeira de rodas permanentemente e também exigia apoio em seu desenvolvimento mental. Conheci Marta e Ana quando tinha 4 anos. No começo, senti um certo estranhamento, pois me mantinha fechada para novas pessoas devido ao trauma com minha mãe biológica. No entanto, Marta entendeu minha situação e, com paciência, me ajudou a me abrir. Com o passar do tempo, fui criando uma forte conexão com ela e com Ana. Algumas semanas depois, meu pai decidiu se casar com Marta. O casamento foi íntimo, com a presença apenas dos meus avós e dos pais dela. Antes do casamento, eu costumava chamar minha madrasta de Marta, mas, à medida que nosso vínculo se fortalecia, passei a chamá-la de mãe. As coisas começaram a melhorar muito para nós desde então. Marta abriu seu próprio consultório, e meu pai, que era operário da construção civil, conseguiu abrir sua própria construtora. O negócio prosperou, e desde então, nunca mais enfrentamos dificuldades financeiras. Tanto eu quanto Ana pudemos estudar nas melhores escolas e tivemos uma vida confortável. Eu sempre considerei Ana como minha irmã, ajudando-a em tudo o que ela precisava e a defendendo sempre que necessário. Marta era a única figura materna que tive desde a infância, pois sempre esteve ao meu lado. Sempre fui extremamente grata a ela, pois sabia que ela era uma das razões pelas quais eu estava viva e prosperando, e nunca deixei de demonstrar minha gratidão. Mudamos para um bairro melhor quando eu comecei o ensino médio, e foi lá que conheci meu namorado, Rodrigo. Ele morava a 2 quadras e era meu colega de classe. Começamos a estudar juntos e logo percebemos que morávamos perto, o que nos aproximou e nos tornou bons amigos. Rodrigo visitava minha casa com frequência e se dava bem com todos, especialmente com Ana, que se sentia à vontade com ele. Todos nós nos divertíamos muito juntos. No final do último ano, ele me convidou para sair, e eu aceitei. Quando contei para minha família, todos pareceram felizes, exceto Ana. Depois daquele dia, Ana passou a agir de forma irritada comigo e quase não falava mais. Marta percebeu essa mudança de comportamento e atribuiu isso a uma recente alteração na medicação de Ana. Eu entendi e decidi evitar conversas com ela para não causar mais estresse. Quando eu e Rodrigo nos inscrevemos para várias faculdades, felizmente conseguimos ser aceitos na mesma, que era uma excelente instituição. Todos ficaram muito felizes com nossa conquista, e nós também estávamos radiantes. No entanto, Ana ainda parecia distante comigo, então decidi conversar com ela antes de partir para tentar resolver as coisas, afinal, éramos uma família. Durante essa conversa, percebi pela forma como ela falava sobre Rodrigo que ela nutria uma paixão por ele. Embora tudo fizesse sentido, eu sabia que não ia desistir do meu namorado para resolver essa situação. Preferi não tocar no assunto e nos despedimos em bons termos, o que me deixou satisfeita. Antes de sair para a faculdade, comentei com Marta que suspeitava que Ana tinha uma queda por Rodrigo e que talvez fosse bom ela falar com Ana sobre isso, para evitar problemas entre nós. Ela me garantiu que cuidaria do assunto e que sempre apoiaria minhas decisões. Fiquei emocionada com a ideia de me despedir dela, e na cozinha, nós duas choramos. Algumas semanas depois, Rodrigo e eu nos mudamos para nossos dormitórios na faculdade.
Os 4 anos seguintes foram muito produtivos academicamente, aprendi muito, fui destaque na maioria das disciplinas e consegui alguns estágios antes dos meus colegas. No entanto, meu relacionamento com Rodrigo começou a enfrentar dificuldades. Tivemos problemas desde o início da faculdade, e eventualmente, começamos a nos distanciar. Ouvi rumores de que ele havia me traído, e no final do curso, nosso relacionamento estava por um fio. Mutuamente, decidimos dar um tempo para nos recompor. Após a formatura, voltei para casa para um descanso de alguns meses e contei aos meus pais sobre o término. Eles não ficaram tão surpresos quanto eu imaginava, o que achei curioso. Enquanto isso, Ana estava prestes a terminar o ensino médio e perguntou se eu poderia pedir a Rodrigo para falar com ela, pois estava pensando em cursar a mesma área e precisava de orientação. Fiquei um pouco hesitante em entrar em contato com Rodrigo logo após nosso término, então sugeri que Ana conversasse com alguns amigos meus da mesma faculdade. No entanto, ela insistiu que queria falar apenas com Rodrigo. Decidi, então, deixar meus sentimentos de lado e mandei uma mensagem para ele. Após a conversa com Ana, Rodrigo me ligou e mencionou que ela estava sendo extremamente paqueradora durante a ligação, algo que o deixou desconfortável, pois ele não tinha interesse nela. Comentei o ocorrido com Marta, que disse que isso não deveria ser um problema para mim, já que Rodrigo e eu não estávamos mais juntos. Depois disso, segui com minha vida. Alguns anos se passaram, Ana estava prestes a terminar a faculdade, e eu já trabalhava e morava na casa dos meus pais. Um dia, encontrei Rodrigo no supermercado, bem acomodado e curtindo a vida. Conversamos, e nos reencontramos mais algumas vezes para almoçar ou tomar um café. Eventualmente, reacendemos nosso relacionamento, e alguns meses depois ele me pediu em casamento. Eu, claro, aceitei. A notícia do nosso relacionamento não foi recebida com o entusiasmo esperado. O desdém de Marta era evidente, e a reação de Ana era compreensível. Mas foi a notícia do noivado que realmente causou um tumulto em casa. Ana teve um surto emocional intenso que desencadeou uma crise de ansiedade, e ela precisou ser levada ao pronto-socorro. Felizmente, ela ficou bem, mas devido à sua condição, os médicos pediram que evitássemos qualquer tipo de estresse para ela. Após uma conversa com Marta e meu pai, decidimos que seria melhor eu me mudar. Logo após o incidente, me mudei, mas continuava visitando minha família nos fins de semana. Com o tempo, Ana aparentemente aceitou meu noivado e até se mostrou animada com o casamento. Inicialmente, ela seria minha dama de honra, mas devido à sua reação à notícia, decidi mantê-la apenas como uma das madrinhas. Tudo estava indo bem, especialmente com Marta, que se envolveu em cada detalhe do casamento e ainda se ofereceu para cobrir metade das despesas. Eu era imensamente grata a ela por tudo, e até mencionei isso em meu discurso no jantar de ensaio, 2 dias antes do casamento. Na noite do jantar de ensaio, todos haviam exagerado um pouco na bebida, quando Marta me chamou para uma conversa particular. Achei que seria um momento de carinho entre mãe e filha, então sugeri que fossemos ao meu quarto para conversar. O que aconteceu em seguida foi completamente inesperado. Marta me fez sentar e começou dizendo o quanto era grata por ter uma filha como eu, o que me deixou emocionada. Ela continuou, mencionando que tinha os mesmos desejos para Ana, e então começou a chorar. Eu a consolei, e ela me perguntou se eu a amava. Respondi que sim. Em seguida, ela perguntou se eu devia a minha vida a ela. Achei a pergunta estranha, mas, ainda assim, respondi que sim. Nesse momento, ela se levantou e disse que gostaria de me pedir um favor. Perguntei qual seria, e ela explicou que, como eu devia tudo a ela, queria que eu compartilhasse um pouco da minha felicidade com minha irmã, Ana. Fiquei confusa e perguntei o que ela queria dizer com isso. O que Marta disse a seguir foi surpreendente e perturbador. Ela afirmou que, em comparação com Ana, eu tinha uma vida muito melhor e que, entre as pessoas ao meu redor, apenas Rodrigo estava realmente próximo. Ela alegou que sabia da atração de Ana por Rodrigo desde que éramos mais jovens, mas que não havia feito nada a respeito até nosso término na faculdade. Marta argumentou que Rodrigo era um homem muito compreensivo e perfeito para Ana. Por isso,
ela me pediu para terminar meu noivado com ele e convencê-lo a se casar com Ana. Fiquei chocada e pedi que ela parasse de falar, mas Marta continuou. Disse que essa seria a única forma de eu pagar minha dívida com ela, já que ela me acolheu como uma filha e cuidou de mim. Marta disse que desejava ver Ana feliz em um relacionamento estável, e que Rodrigo era a única pessoa em quem confiava para não magoar sua filha. Ela sabia que Rodrigo não estava interessado em Ana, mas ainda assim queria que eu o convencesse. Eu não conseguia processar o que estava acontecendo, e em um acesso de raiva, expulsei Marta do meu quarto, gritando para ela sair. Ela saiu gritando que eu deveria considerar o pedido e que ficaria em dívida comigo pelo resto da vida se eu fizesse aquilo pela filha dela. Os gritos chamaram a atenção, e meu pai veio até o quarto, perguntando o que estava acontecendo. Não consegui responder e, em vez disso, tranquei a porta, deixando Marta e ele do lado de fora. Chorei no meu quarto até adormecer sem perceber. No dia seguinte, acordei tarde, e meu pai me chamou para ir ao quarto dele. Marta estava lá, com os olhos inchados de tanto chorar. Ele começou dizendo que o que eu havia feito na noite anterior não foi certo, que tratar Marta, a mulher que me criou, daquela maneira e expulsá-la do meu quarto era inaceitável. Naquele momento, percebi que ele não sabia nada sobre o que Marta havia me pedido. Quando tentei contar a ele, Marta segurou minha mão com força, como um sinal para que eu não revelasse a verdade. Dei de ombros, tentando me soltar, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, ouvimos um grito vindo do quarto de Ana. Ana havia caído no banheiro e cortado as pernas. Como não tínhamos primeiros socorros suficientes, meu pai decidiu levá-la ao pronto-socorro imediatamente e deixou a conversa para depois. A partir desse incidente, Marta começou a me implorar para não contar a verdade ao meu pai, pois isso poderia prejudicar o relacionamento dela com ele. Eu, por outro lado, não queria me envolver em mais discussões e fiquei no meu quarto, pensando se deveria dar a Marta outra chance para se explicar ou se deveria contar tudo ao meu pai. Alguns dias depois, decidi contar a Rodrigo antes de falar com meu pai. Naquela altura, eu já tinha percebido que Marta estava errada, mas as intervenções e pedidos do meu pai me fizeram duvidar um pouco de mim mesma. Algumas pessoas, inclusive, perguntaram como eu não havia percebido as intenções de Marta antes, considerando que eu sabia da paixão de Ana por Rodrigo. A verdade é que todos, inclusive Rodrigo, achavam que era apenas uma paixão inocente. Em nenhum momento Rodrigo correspondeu aos sentimentos de Ana, nem por gestos, nem por palavras. Comecei a refletir sobre algumas coisas que antes pareciam insignificantes, como o fato de que, durante a compra do meu vestido de noiva, Marta também comprou um vestido branco para Ana, dizendo que seria emocionante ver suas duas filhas de vestido de casamento, já que, segundo ela, seria difícil para Ana encontrar um marido devido à sua condição e aos preconceitos que as pessoas tinham. Ana voltou do hospital com alguns curativos nas pernas, mas parecia bem. Ela não fazia ideia do que Marta havia me pedido, e eu sinceramente não sabia como ela reagiria se descobrisse. Quando fui vê-la, notei Marta parada no canto da sala, com o rosto pálido assim que chamei meu pai para uma conversa. Precisei pedir as chaves do carro para visitar Rodrigo, pois queria contar tudo a ele. Ao ver a minha determinação em falar com Rodrigo, Marta desmaiou, provavelmente temendo que eu fosse revelar tudo. Ajudei-a a ir para o quarto e meu pai decidiu ficar ao lado dela, visivelmente abalado, e parecia até me culpar pelo estado dela. Não tive tempo para explicar nada, então apenas peguei as chaves do carro e saí. Estou escrevendo este trecho logo após ter me encontrado com Rodrigo. Combinei com ele que nos encontraríamos no carro, para evitar qualquer atenção indesejada. Assim que ele desceu, percebeu pela minha expressão e pelo meu tom de voz que era algo sério. Contei tudo o que havia acontecido na noite anterior, revelando que, talvez, a paixão de Ana por ele não fosse tão inocente quanto pensávamos. Rodrigo ficou mais chocado do que eu, pois sempre teve grande respeito por Marta, considerando-a uma mulher excelente e uma mãe dedicada para mim. Rodrigo sugeriu que adiar o casamento por algumas semanas seria a melhor opção, pois a revelação poderia gerar muita confusão. Ele deixou claro que, independentemente do que acontecesse, estava do meu lado e até estava disposto a fugir comigo, se necessário, para que ficássemos juntos.
Ele queria estar presente enquanto eu contasse tudo ao meu pai, mas pedi para que ele não fizesse isso, pois sentia que esse era um assunto de família. Rodrigo concordou e me pediu para ligar assim que terminasse, para que ele pudesse comunicar aos convidados sobre o adiamento do casamento devido a problemas pessoais. Por mais grata que eu estivesse pelo apoio dele, o medo ainda me consumia. Eu sabia que toda essa situação poderia arruinar meu relacionamento com meu pai, que sempre esteve ao meu lado desde o início. Já havia perdido minha mãe, e não estava preparada para perder meu pai também. Juntei toda a coragem que pude e voltei para falar com ele. Quando cheguei em casa, Marta abriu a porta e me deixou entrar, mas parecia muito mais calma do que antes. Entrei no quarto e vi meu pai sentado na cama, com Ana deitada ao lado dele. Ele parecia bravo e me pediu para sentar. Disse que estava extremamente decepcionado comigo e que sabia o que havia acontecido na noite anterior. Confusa, perguntei do que ele estava falando, e ele respondeu que Marta havia lhe contado que eu a tinha repreendido, dizendo que ela não era minha mãe de verdade e que Ana não fazia parte da família. Segundo ele, Marta afirmou que eu disse que não queria tê-las no casamento e que, quando ela tentou me acalmar, eu teria respondido que não queria a filha dela estragando minhas fotos de casamento. Fiquei incrédula com a astúcia de Marta. Tentei contar a verdade ao meu pai, e ele pareceu chocado, mas então ele disse que isso era apenas uma disputa entre o que eu estava dizendo e o que Marta havia contado, sem provas de quem realmente estava falando a verdade. Ele sugeriu que, por enquanto, deixássemos isso de lado para evitar mais conflitos. Ana apoiou a versão de Marta, e agora eu tinha certeza de que Marta havia instruído a filha a corroborar sua versão dos fatos. Afirmei claramente ao meu pai que o casamento seria adiado, independentemente do que ele pensasse. Disse que, para mim, era absolutamente inaceitável ter alguém que tentasse me manipular emocionalmente para desistir do amor da minha vida. Marta interveio, dizendo que queria pedir desculpas se, de alguma forma, havia falhado comigo ao me criar, e que desejava que nosso relacionamento tivesse uma segunda chance e que ela pudesse fazer parte do meu casamento. Meu pai insistiu para que eu reconsiderasse e seguisse com o casamento, pois já haviam gastado muito dinheiro com os preparativos. No entanto, decidi não atender aos seus pedidos e me mudei naquele mesmo dia para ficar na casa de Rodrigo. Desliguei minhas contas nas redes sociais, pois realmente estava sem forças para lidar com qualquer tipo de contato. Nem meu pai nem Marta haviam tentado falar comigo até aquele momento, mas recebi algumas ligações de parentes, que presumi serem sobre o cancelamento do casamento. As coisas estavam extremamente estressantes, e eu só esperava encontrar uma maneira de resolver tudo. Uma semana depois do ocorrido, Rodrigo me disse que tinha visto uma publicação do meu pai no Facebook. Depois que alguns parentes tentaram descobrir o motivo do adiamento do casamento comigo e não obtiveram respostas, passaram a incomodar meu pai e Marta. Como ninguém conseguia contato comigo, meu pai decidiu fazer uma publicação no Facebook mencionando que ele, Marta e Ana estavam me implorando para não arruinar a reputação deles com questões familiares mesquinhas e que a única saída era eu me manifestar publicamente. Essa postagem apenas piorou a situação com nossos parentes, e os amigos dele no Facebook começaram a especular, espalhando os piores rumores. Um dos boatos que chegou a mim era de que eu havia roubado dinheiro destinado ao casamento e depois traído Rodrigo. Ele estava começando a ficar estressado com toda essa confusão, então conversei com ele, temendo que ele recuasse. Mas, para minha surpresa, Rodrigo novamente me garantiu que se casaria comigo, independentemente do que estivesse acontecendo. Eu ainda não tinha respondido à postagem no Facebook e planejava falar com meus pais no dia seguinte, para tentar resolver as coisas de maneira racional antes de um grande confronto. No entanto, naquela noite recebi uma ligação da minha avó, mãe da minha mãe biológica. Eu não havia mencionado ela antes, pois não parecia relevante para o incidente. No entanto, ela sempre foi uma parte importante da minha vida. Minha avó me protegia e me salvava da minha mãe, ajudando até financeiramente meu pai. Normalmente, ela não se envolvia nos nossos problemas, mas o fato de ter interferido dessa vez significava que algo sério havia acontecido. Minha avó descobriu tudo e confrontou meu pai diretamente. Ele contou a ela o que acreditava ser verdade, com base na versão de Marta. Mas, confiando em mim,
Minha avó sentiu que algo estava errado e decidiu conversar comigo. Ela me disse que sabia o quanto eu amava Marta e Ana, e que não conseguia imaginar que eu as considerasse fora da minha família. Fiquei emocionada por finalmente ter alguém da família do meu lado, e contei a ela toda a verdade sobre o que Marta havia me pedido. Minha avó ficou horrorizada com a situação e agradeceu por eu ter sido salva das intenções de Marta. Contei a ela o quanto eu tinha medo de perder meu pai por causa disso. Ela sugeriu que eu falasse com meus pais primeiro enquanto ela tentava encontrar uma solução. No dia seguinte, decidi voltar para casa e confrontar meus pais. Eles me culparam novamente, dizendo que eu estava fazendo um espetáculo da nossa família. Irritada, pedi para conversar a sós com Marta. Fomos para outro cômodo, e perguntei a ela por que estava fazendo isso comigo, já que eu sempre a amei como uma mãe. Marta disse que aquilo era algo que ela sentia e nunca quis que eu soubesse. Pediu que eu esquecesse o assunto e que seguíssemos em frente. Respondi que ela estava perdendo o controle e que pedir isso de mim era inaceitável. Alertei que eu estava decidida a contar a verdade, acontecesse o que acontecesse. Marta então me ameaçou, dizendo que haveriam consequências. Ignorando a ameaça, fui falar com meu pai uma última vez, perguntando se ele estava disposto a acreditar na minha versão do que Marta havia me pedido. Ele respondeu que a acusação contra Marta era muito grave e que ele não conseguia acreditar que a mulher que amou por tantos anos fosse capaz de algo assim. Era como se ele não conseguisse acreditar nem em sua própria filha. Com essa resposta, percebi que ele jamais me apoiaria. Saí furiosa da casa deles, e no dia seguinte fiquei sabendo que eles estavam dizendo para todos que eu os abandonei e que não manteriam mais contato comigo. Eu sabia que minha avó devia estar planejando alguma coisa, então Rodrigo e eu decidimos visitá-la em sua casa de campo no fim de semana. Chegamos à linda casa da minha avó, que nos recebeu com boas notícias. Ela sugeriu que, já que meus pais criaram uma situação tão confusa e desgastante, Rodrigo e eu deveríamos considerar fugir e nos casar em uma cerimônia simples no quintal dela. Rodrigo achou que a ideia da minha avó era perfeita e ligou para os pais para pedir permissão. Eles ficaram muito felizes com a notícia de nosso casamento. No dia seguinte, minha avó chamou o padre local, e Rodrigo e eu nos casamos em uma cerimônia simples e íntima no quintal dela. Rodrigo anunciou o casamento no Facebook, e decidimos conferir os comentários quando voltássemos para casa. Logo, meu pai e Marta viram a postagem e começaram a bombardear o telefone da minha avó com ligações e mensagens, aparentemente desesperados. Minha avó respondeu a eles de maneira firme, lembrando-os de que foram eles que me desconsideraram e falaram mal de mim. Portanto, não deveriam estar surpresos com essa decisão. Após o casamento, conversei com minha avó e contei tudo o que havia acontecido na casa dos meus pais. Perguntei se ela tinha algum plano, e ela me perguntou o que eu gostaria de fazer. Fui clara. Depois das ameaças de Marta, eu queria expor o que ela havia feito, especialmente na frente do meu pai, pois tinha certeza de que Ana já sabia dos planos da mãe. Minha avó então compartilhou uma ideia. Ela havia guardado uma grande quantia do dinheiro de seu divórcio, e sua ideia era espalhar que daria esse dinheiro para mim, como apoio para começar uma nova vida, já que meus pais haviam cortado o contato comigo. Ela acreditava que, ao saber disso, meu pai e Marta provavelmente tentariam obter uma parte do dinheiro. Ela fingiria dar a eles, com a condição de que Marta confessasse a verdade. Ela afirmaria ter uma gravação, dizendo que, por acaso, eu havia ligado para ela naquela noite e que tudo estava registrado. Como eu agora estava casada e segura ao lado da minha avó, decidi que não tinha nada a perder e que tentaria o plano. No dia seguinte, minha avó ligou para o meu pai e mencionou que daria o dinheiro dela para mim, já que eles haviam rompido o contato comigo. Como esperado, meu pai e Marta ficaram chocados e pediram para conversar pessoalmente. Na noite seguinte, eles vieram até a casa da minha avó, junto com Ana. Ao chegarem, nos parabenizaram pelo casamento, mas não houve qualquer outra reação significativa. Durante o jantar, minha avó decidiu deixar a conversa séria para o dia seguinte. Enquanto terminávamos o jantar, Marta me chamou para uma conversa particular. Ela começou falando sobre como agora minha vida estava finalmente tranquila com o casamento e sem as complicações familiares,
além do dinheiro que eu havia herdado. Perguntei qual era o propósito daquela conversa privada, pois não queria ter qualquer envolvimento desnecessário com ela. Marta então admitiu que o que tinha feito naquela noite havia sido extremamente inadequado e pediu desculpas por me pedir para deixar Rodrigo e convencê-lo a ficar com Ana. Ela justificou tudo como um instinto maternal, dizendo que apenas queria o melhor para a filha. Eu esperava que ela dissesse que também me considerava sua filha, ou que queria se redimir de verdade. Mas, em vez disso, Marta disse que o dinheiro que eu havia recebido agora poderia ajudar Ana a se estabelecer e ter um futuro melhor. Ela continuou tentando me convencer a ceder metade do dinheiro para Ana, argumentando que eu poderia ganhar mais no futuro, enquanto a vida para Ana já era difícil. E, agora, com o amor da vida dela casado comigo, era o mínimo que eu poderia fazer por ela. Eu não disse nada, apenas olhei para a porta da cozinha atrás de Marta. Por uma sorte do destino, meu pai entrou no cômodo nesse momento. Ele ficou em silêncio, ouvindo o que Marta estava dizendo, sem que ela percebesse sua presença. Quando terminei de olhar para ele, Marta finalmente percebeu que ele estava lá o tempo todo e ficou pálida, ciente do erro que havia cometido. Ela tentou encobrir tudo o que havia dito durante a conversa, mas acabou se revelando ainda mais, admitindo que tinha conhecimento de tudo e que estava fazendo aquilo em favor de Ana. Meu pai, imediatamente, chamou Ana e perguntou se ela sabia de tudo. Diante da situação tensa, Ana percebeu que o melhor seria contar a verdade. Meu pai se virou para mim e começou a pedir desculpas por não ter acreditado em mim desde o começo. Em seguida, ele disse a Marta e Ana que deveriam sair de casa o mais rápido possível na manhã seguinte, pois ele precisava de tempo para processar tudo o que havia acontecido. Marta tentou implorar, mencionando a condição de Ana, mas meu pai se manteve firme e se recusou a ouvir qualquer justificativa. Pedi ao meu pai para descansar no quarto, pois toda essa situação era difícil para ele assimilar. Rodrigo o acompanhou até o quarto enquanto Marta e Ana ficaram em outro cômodo, sem que ninguém oferecesse qualquer tipo de compaixão. Era claro que Marta já tinha previsto essa possibilidade. Naquela noite, chorei, lembrando de como, poucos meses antes, éramos uma família feliz. Rodrigo me consolou, dizendo que ele seria minha verdadeira família dali em diante. No dia seguinte, Marta e Ana deixaram a casa, e meu pai partiu 2 dias depois, após se desculpar novamente por não ter confiado em mim desde o início. Disse a ele que sua dúvida havia afetado nosso relacionamento e que precisaríamos ir com calma de agora em diante. Ele parecia triste, mas concordou em me dar o espaço necessário. Rodrigo e eu também deixamos a casa naquele mesmo dia. Agradeci à minha avó por todo o apoio que ela me deu e a convidei para vir ficar conosco em breve. Ela prometeu nos visitar no próximo verão. Já se passaram 4 meses desde o ocorrido, e muitas pessoas me perguntaram sobre o que aconteceu com meu pai e Marta. Meu pai decidiu se divorciar de Marta, mas ainda queria permanecer na vida de Ana, caso ela desejasse. No entanto, Marta recusou a oferta dele de manter contato com Ana. Marta fez várias tentativas para reconquistar meu pai, mas nada funcionou. Ela nunca se desculpou comigo pelo que me fez passar, justificando tudo como algo que fez por sua filha e, por isso, achava que estava certa. Eu, por outro lado, estava apenas aliviada por não ter mais que lidar com ela. Ao ouvir essa história, é impossível não ficar impressionado com o quão manipuladora a madrasta foi. Ela tentou usar a gratidão e o afeto que a protagonista sentia por ela para obter algo absolutamente injusto, que a filha cedesse o próprio noivo para a irmã. É uma atitude chocante e egoísta, especialmente considerando que ela se apresentou como uma figura materna, mas, no momento em que os próprios interesses entraram em jogo, demonstrou estar disposta a sacrificar a protagonista em favor de sua filha biológica. Seu pai, apesar de inicialmente não acreditar nela, reconheceu o erro e tentou corrigir a situação. Felizmente, a protagonista encontrou apoio em sua avó e no noivo. Sei que não foi nada fácil passar por tudo isso, especialmente vindo de alguém que você considerava como uma mãe. Mas espero, sinceramente, que você encontre toda a felicidade no seu casamento com Rodrigo e que juntos possam construir a família amorosa e acolhedora que você sempre mereceu. E você, o que teria feito no lugar da autora da história de hoje? Deixe abaixo a sua opinião.
Obrigado por acompanhar mais um relato aqui no Recanto das Histórias. Não se esqueça de curtir. E se você gosta de histórias reais sobre relacionamentos e conflitos familiares, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!